Com dois exemplos práticos e reais, eu vou te mostrar como usar porcentagem aqui no Excel. E estes dois exemplos têm problemas reais para a gente resolver. Muitas vezes problemas aí que podem acontecer no seu dia a dia, situações reais mesmo, e você precisa utilizar a porcentagem para solucionar estes problemas. Só que muitas vezes não é só dividir uma coisa pela outra e resolveu, né? Formulinha de porcentagem às vezes não funciona muito bem. Então vamos ver como que eu faço porcentagem na prática, com um problema real, porque é isso que importa, né, no final das contas, conseguir resolver problema com Excel. Então olha só, aqui eu tenho uma planilha, nesse primeiro exemplo, ele é o mais difícil. O exemplo 2 é um pouquinho mais fácil. E depois que a gente resolver, é claro, esse exemplo mais difícil, o exemplo mais fácil fica ainda mais fácil de resolver. Vamos começar pelo mais difícil, onde eu tenho aqui uma planilhinha com tarefas. Então eu tenho a data, cada uma das tarefas que precisam ser feitas, como por exemplo, organização de prateleiras, contagem de produto, a checagem de validade, verificação de avarias e etc. Então são várias atividades. Cada atividade tem um responsável, Bruna, Jane, Glaucio e assim por diante. E aí cada responsável vai fazendo a tarefa e colocando um status, conforme a execução da tarefa. Em andamento, não feito, feito e assim por diante. E o que eu preciso saber no final de contas, né? Eu quero saber qual é a porcentagem de tarefas feitas, qual é a porcentagem em andamento e qual é a porcentagem de não feito. Para que eu consiga realizar a porcentagem aqui no Excel, a gente sempre vai seguir o raciocínio que é o seguinte. Eu vou pegar o que eu quero, beleza? O que eu quero e dividir pelo total. O que eu quero e dividir pelo total. Então, se neste primeiro exemplo nosso, eu quero saber qual é a porcentagem de tarefas feitas, o que eu preciso fazer? Eu quero dividido pelo total. Neste exemplo aqui, nesse primeiro pedaço da aula, eu quero aqui o feito, beleza? Então, eu vou pegar a quantidade de tarefas feitas e dividir pelo total de tarefas. O que eu quero pelo total. O que eu quero pelo total. É isso que é porcentagem. Porém, para que a gente possa, olha só, como é que eu vou conseguir contabilizar apenas o que eu fiz, né? Então, aqui, ó, feito. Então, isso daqui seria 1. Aí, no próximo feito, aqui, ó, aqui embaixo, ó. Então, aqui seria o 2, aqui seria 3, 4 e assim por diante. Então, tudo que marcar feito, eu preciso contabilizar no Excel. Só que aí, percebeu o problema, né? Então, às vezes, utilizar a porcentagem nem simplesmente é colocar fórmula, porque a gente primeiro precisa chegar naquela solução para usar a porcentagem. Então, para que eu possa contabilizar tudo que foi feito, tudo que está em andamento, tudo que está como não feito, eu posso muito bem utilizar aqui no Excel uma funçãozinha, olha só. Vamos clicar aqui na célula, igual, conte-c, aqui ó, conte.c. Deixa eu dar 2 cliques. E aí eu vou pedir para essa função igual conte.c contabilizar para mim tudo que foi feito. E depois tudo que está em andamento e depois tudo que está como não feito. Então vamos lá, para eu contabilizar tudo que está feito, a primeira coisa que a função nos pede aqui ó, é o intervalo. Ou seja, aonde que a função vai verificar estes status. Aonde que está isso? Está aqui ó, na coluna E. Então deixa eu clicar em toda a coluna E, beleza? Selecionei tudo. E aí ó, eu aperto ponto e vírgula. Agora, dentro dessa coluna inteira que eu selecionei, que é toda a coluna E, eu quero que a função conte.c conte para mim só o que está como feito. Dessa forma, eu posso muito bem, abre aspas, escrever a palavra feito e deixar entre aspas, ou, como eu já tenho isso escrito aqui nesta célula do lado, eu posso simplesmente selecionar. Se eu apertar o Enter, eu já consigo ter o resultado de 17, ou seja, eu tenho que 17 tarefas estão marcadas como feito. E se você contar uma por uma, você vai ver que isso é verdade. Ó. Então aqui é 1, 2, 3, não vou contar não, mas tem 17 aqui, pode confiar, beleza? Sempre vai funcionar dessa forma. Mas aí tem um problema, né? O 17 ainda não é uma porcentagem, né? Beleza, 17 tarefas feitas. Mas o quanto que isso representa no total? Se eu tiver 50 mil tarefas para fazer, só fiz 17, não representa quase nada, né? Então não adianta muito eu ter um número. É legal eu ter a porcentagem para eu ver. 17 é o quê? Será que já foi 50% do total? Será que só foi 5%? Ou será que já está em 90%, quase tudo finalizado? Por isso que a porcentagem é interessante. A gente tem um padrão, uma proporção do quanto que já foi feito, beleza? Antes da gente fazer só a porcentagem, vamos fazer o mesmo esquema do ponto C para o em andamento e para o não feito. Mas eu posso muito bem clicar aqui no cantinho da célula e arrastar para baixo. Ó. Então eu clico, seguro e arrasto para baixo. Dessa forma eu já consigo ter aí a contagem do que está feito, do que está em andamento e do que está não feito aqui no Excel. Beleza? E lembra que eu falei que porcentagem é simples de fazer? É o que eu quero sobre o total. Olha, o que eu quero eu já achei para todo mundo. 17, 24 e 19. Agora só falta eu achar o total para poder fazer a porcentagem.
mas o total é até que fácil de fazer, né? Então, olha só, igual, se eu somar tudo que foi feito, mais o que está em andamento, mais o que está como não feito, e apertar o Enter, eu vou ter um resultado de 60, né? E eu posso verificar por aqui também, ó. Todas as minhas tarefas estão numeradas, ó. 5 tarefas, 6, 7. E se eu for lá para o final da minha planilha, olha só, eu consigo ver que, de fato, eu tenho 60 atividades, 60 tarefas. Então, realmente deu certinho, né, o que a gente estava fazendo. Tenho aqui 60 tarefas. Então, eu posso usar esse critério, olha só, deixa eu abrir isso daqui, pegar toda essa contagem que a gente fez, dividir, colocar a barrinha deitada para a direita, divisão, dividir por 60, que é o total de tarefas que eu tenho. Enter. Beleza, calma aí que a gente já vai corrigir esse número aqui. Clique, seguro e arrasto para baixo. Pronto. Não está com cara de porcentagem, né? Mas, olha só, com essas células aqui selecionadas, eu clico em página inicial, coloco todo mundo aqui ó, em porcentagem. Pronto. Aí eu já consigo ter um parâmetro totalmente correto do quanto que foi feito, do quanto que está em andamento e do quanto que está como não feito. Legal, né? Então, dessa forma eu consigo ver que está ok a situação. Porque a menor parte está como não feito. A maior parte está aqui em andamento e como feito, né? Então, já está meio que ok as coisas, está em andamento. Só 30% que ainda não começou, as tarefas ainda não começaram a serem feitas, né? 32% apenas. Está controlável aqui dentro da expectativa. E algo bem interessante quando a gente usa fórmulas aqui no Excel. Se eu atualizar qualquer valor, então digamos que esse em andamento aqui, agora ele tenha sido concluído. Eu vou alterar isso aqui para feito. E aí você vai ver a porcentagem aqui sendo alterada. Então olha só, em andamento, deixa eu escrever aqui feito, vou apertar um Enter, fica vendo aqui em cima no relatório que a gente tem. Feito, em andamento e não feito, vai mudar as porcentagens. Vou apertar um Enter, legal, mudou. Então 30% feito, 38% em andamento, e o não feito ali permaneceu estático. Vamos pegar aqui, por exemplo, em andamento de novo aqui em cima, ó, e vamos mudar ele para feito também. Vou apertar um Enter. Olha que legal, mudou ali também a porcentagem para a gente. Então essa daqui é uma excelente maneira da gente fazer porcentagem no Excel, resolvendo aquele primeiro problema. Vamos resolver um outro problema que agora é um pouquinho mais simples de fazer, já que já descobrimos que porcentagem é o que eu quero sobre o total, ficou mais fácil. Aqui agora eu tenho uma planilha pequena, poderia ser maior, não vai mudar o conceito, o passo a passo, onde eu tenho despesas, o valor de cada despesa, e olha só, eu preciso saber qual que é a porcentagem, o quanto que cada despesa representa em porcentagem. Mas, como a gente viu, e porcentagem é o que eu quero sobre o total. Eu não tenho total aqui para poder dividir o que eu quero sobre o total. Então, vamos achar primeiro esse total. Aqui embaixo, ó, na última linha, vou escrever total de despesas. E aqui, nessa última linha da coluna dos valores, eu vou fazer uma soma de todas essas despesas aqui que eu tenho. Dessa forma eu vou ter o total. Então vamos lá. Igual, soma, dou 2 cliques aqui para poder somar. E aí eu clico, seleciono todo o intervalo que eu tenho. E aperto Enter. Beleza, então o total de despesas, R$ 9.070. Agora sim eu já consigo fazer aqui a porcentagem, lembrando da regrinha que eu quero sobre o total. Só que antes da gente continuar, deixa eu fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Para que a gente, pessoal, possa então fazer aqui a porcentagem, olha só, igual porcentagem. O que eu quero dividido pelo total que está aqui embaixo. Se eu apertar o Enter, eu já tenho um retorno aqui de 0,19. Então eu sei que o aluguel representa 0,19 no total. Vamos corrigir isso aqui e deixar em porcentagem? Página inicial, seleciona aqui ó, o símbolo de porcentagem. Pronto. Ele arredondou para 20%. A gente pode até fazer o seguinte, a página inicial, e aumentar aqui um pouquinho o número de casas decimais. Dessa forma a gente tem um valor mais preciso. E agora, se eu clicar aqui nessa célula e arrastar para baixo, será que funciona? Não sei, vamos fazer um teste. Clico, seguro e arrasto para baixo. Olha só, então retornou aqui um erro no Excel. Hashtag div/0. Sempre que retornar aqui algo com hashtag é porque está alguma coisa errada, tá? Então a gente pode fazer o seguinte.
tentar corrigir este probleminha, entender primeiro o que aconteceu. Se eu der 2 cliques aqui na funçãozinha, 1, 2, vamos ver o que está errado. O que eu quero, 800, beleza. Sobre o total, vamos ver. Opa, aqui ó, tá errado, né? O total ele tá aqui em cima e não aqui embaixo. Então aí que está um problema, né? Sempre que a gente arrasta uma função no Excel, olha só, ela arrasta toda a sua seleção também. Então se a seleção estava ali no vermelho, no 9.070, no total de despesas, quando eu arrastei a função para baixo, ele foi arrastando também. Para que eu possa deixar fixo, sempre utilizar o total de despesas ali na célula B13, eu posso fazer o seguinte. Aqui nessa primeira funçãozinha que a gente fez, na fórmula que a gente fez, o B13, ó, eu seleciono ele por completo, eu clico, seguro e arrasto para selecionar. E aí eu vou apertar o botão F4 para que eu consiga dessa forma travar, colocar esse cifrão antes e depois da letra para travar a seleção. Posso apertar o Enter e agora quando eu clicar, segurar e arrastar, já vai funcionar. Olha só. Beleza. E aqui embaixo, né, ficou vazio, mas eu poderia até fazer o seguinte, ó. Se a gente fizer uma soma de todos esses valores aqui, o resultado vai ser 100%, porque a gente chegou aí no total. Se a gente somar todos os valores que eu tenho aqui, ele me retorna o total. E o total corresponde a quanto? 100%. Pensando nesse raciocínio, se eu somar também todas as porcentagens que eu tenho aqui, o total tem que ser 100%. É o total, né? Então vamos lá. Igual, soma, 2 cliques, seleciono aqui todos os valores. Beleza? Enter. Olha só, 100%. Então espero que esse vídeo aqui possa te ajudar a como fazer porcentagem no Excel, resolvendo problemas reais. Se ficar com dúvida, deixa um comentário para te ajudar. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã.